Bom Bom dia, dia, boa boa tarde, boa tarde, noite. boa noite. Esse relatório é sobre o campo magnético da Terra, nosso experimento 7, realizado no primeiro dia de dezembro de 2021, pelos professores Alberto Carlos Bertuola e Carlos Antônio de Rocha, que ministram a disciplina de Física Teórica Experimental 3 do curso de Engenharia de Produção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, do Campo São Paulo. Esse grupo é formado por mim, Gianluca Bordion, e meus amigos Gustavo Assad. Ícaro Bezerra. E Juliana Kemi. Aqui está o índice que indica a localização de cada tópico abordado neste relatório. A experiência realizada e gravada pelo professor Rocha explora conceitos do eletromagnetismo, havendo um foco no estudo de campos magnéticos. Resumindo brevemente, primeiramente, o grupo analisou os vídeos postados pelos professores e obteve os dados necessários para calcular o campo magnético do fio. E, posteriormente, o software Origin foi utilizado para elaborar o gráfico campo magnético do fio pela tangente de θ, necessário para se poder determinar o campo magnético da Terra, que deu aproximadamente 37,19, mais ou menos 2,17 microteslas. Introdução teórica. O campo magnético da Terra, ou também chamado de magnetosfera da Terra, é uma área ao redor do planeta que sofre influência do campo de energia criado pelo magnetismo do núcleo terrestre, exercendo a proteção da quantidade de radiação do Sol que chega até a Terra. Ele interage com as radiações eletromagnéticas e faz com que elas sejam freadas e desviando-os da sua trajetória inicial. E é por esse motivo que se pode afirmar que a Terra se comporta como um grande imã gigante, que foi estudado esse comportamento por um cientista chamado William Gilbert, que foi um dos primeiros a afirmar esse comportamento da Terra. O campo magnético é uma grandeza vetorial, e as correntes elétricas são fontes de campo magnético, e a orientação do campo será sempre perpendicular à corrente que o gera. O sentido das linhas do campo é dado pela regra da mão direita, como ilustrado na foto. Primeiro você deve abrir a mão direita com a palma para cima, o polegar fica apontando na direção da velocidade, a palma representa a direção da força e os outros dedos indicam o sentido do campo magnético. O magnetismo terrestre, como havia falado anteriormente, além de realizar uma função de proteção do planeta, ele serve de referência de locomoção para alguns aves e animais, como a minhoca, por exemplo. As bússolas e os GPS também usam o campo magnético como referência. O ponteiro de uma bússola, por exemplo, ele é feito por um material imantado, o que faz com que sofra influência do campo magnético e aponte para o polo magnético da Terra. Na imagem da teoria, tem o B da Terra, que está alinhado no zero, o B do fio, que está a 90 graus, porque está bem embaixo da bússola, e vai dar a força resultante, que é o BR, formando o ângulo θ que vai ser medido. Colocando no triângulo, fica a tangente de θ é igual a B do fio dividido pelo o B da Terra, que depois vai ser mostrado como foi feita a fórmula para descobrir o B da Terra. Essas foram as fórmulas utilizadas para fazer o experimento. A fórmula do campo magnético, que é a fórmula 1, onde μ é a permeabilidade magnética do vácuo e a corrente elétrica, e R é o raio, que é a distância do fio até o campo. O ajuste, como eu já tinha mostrado no slide anterior, tangente de θ é igual a BF dividido por BT. Isolando BF, a gente tem a fórmula para achar o campo magnético do fio. O BT é o campo magnético da Terra, que é justamente o objetivo, e o ângulo θ é a inclinação da bússola. E para os cálculos das incertezas, tem a fórmula 3 e 4. A 3 foi usada para o cálculo do erro do raio e da barra de erro, e a 4 foi usada no cálculo do erro de BF, que também era o erro de Y com seus devidos coeficientes. Procedimento experimental. Bom, primeiro a gente tem aqui os equipamentos utilizados nesse experimento. Na imagem 1 tem o amperímetro de sempre, né, com o seu erro de 2% mais 2 dígitos. E no experimento da vez ele marca 2,2, mais ou menos 0,046 amperes. Na imagem 2 a gente tem a bússola, que com o seu ângulo de inclinação
ajuda no cálculo do campo magnético da Terra, né, como já foi dito. Ela tinha um erro de leitura de 1 grau, né, que é metade do seu valor, já que ela media de 2 em 2 graus. Na imagem 3 tem a régua, né, com erro de 0,05 centímetros e também o fio que passa a corrente elétrica. Na imagem 4 tem a estrutura que permitiu o ajuste do raio, né, a distância do fio da bússola. E na imagem 5 mostra o aparelho que gera a corrente. Bom, e assim ficou arranjado o experimento, né, com a fonte ligada ao amperímetro e um fio que variava sua altura em relação à bússola. Como a corrente cria um campo e a intensidade desse campo é inversamente proporcional ao raio, a distância da bússola e do fio, logo, conforme a gente aproximava o fio da bússola, o raio diminuía e o campo aumentava, como a gente vai ver nos resultados mais para frente. E isso foi feito para 7 alturas diferentes, que ele criou 7 angulações diferentes na bússola, né? É o que indica o campo. E permitindo o cálculo de 7 valores para o campo magnético do fio, né? Um para cada raio. Então, com a Fórmula 2, foi possível fazer essa correspondência que mostra no slide, que nos fez construir uma tabela na qual a tangente do ângulo de inclinação da bússola correspondia aos valores em x, e o campo magnético do fio, calculado, correspondia aos valores em y. Com essa tabela, fizemos o ajuste 2 vezes, primeiro para conseguir um valor de B, que nos permitia calcular a barra de erro, e uma segunda vez, já com o coeficiente B do Ogden, correspondendo ao valor do campo magnético da Terra, com sua devida incerteza, como mostraremos. Resultados. Essa é a primeira tabela de dados coletados. Temos a altura da bússola e de cada fio, o que permitiu o cálculo do raio, uma subtração de 2 medidas nas devidas unidades e com seus devidos erros também. A segunda tabela, onde temos verde, são os dados que foram ao Origin para gerar o gráfico que veremos, mas também temos os valores do ângulo em radiano para o cálculo do erro de x. E os gráficos, o primeiro sem barra de erro, que nos permitiu gerar no valor do coeficiente B, que foi colocado na fórmula 3 para conseguir calcular a barra do erro, e o segundo já com a barra de erro, do qual o valor do coeficiente B corresponde ao campo magnético da Terra, sendo 33,19, mais ou menos 2,17 microteselas. Bom, acreditamos que o resultado foi um tanto quanto inconclusivo, pois o professor indicava o valor entre 50 a 70 microteselas para o campo magnético da Terra, e o nosso valor de 37,19, mais ou menos 2,17, corresponde a aproximadamente 25% desse valor. Porém, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, além desse valor ser muito incerto, né, do campo magnético da Terra, tem regiões da América do Sul que indicam 24 microtesla. Então pode ser que o nosso valor seja aceitável para a nossa região. E aqui estão nossas referências, incluindo o site do Serviço Geológico do Brasil. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.